Apocalipse capítulo 1, versos 9 a 20. Diz a palavra do Senhor: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Muito obrigado, irmão, pode assentar-se. Domingo passado à noite eu falei na primeira parte desse capítulo 1, versos 1 até o 8. Tínhamos poucas pessoas, mas o recado de Deus foi entregue no domingo passado à noite. Falei sobre a revelação que nos fortalece, ou seja, vimos quem foi o autor da revelação, a Trindade divina. Vimos que através de um emissário humano, Deus usa pessoas. Um emissário humano foi o meio que Deus usou para revelar a sua mensagem, e o destinatário da revelação, a igreja de Jesus. Falei aqui também que o Apocalipse não é um livro para o mundo, é um livro para a igreja, não é para curiosos, é para quem precisa ser fortalecido no Senhor. É uma mensagem de esperança, essa é a verdade. Nesta noite, vencendo o medo, versos 9 a 20 que nós acabamos de ler. O medo é um dos grandes inimigos da humanidade. Há tantos medos: há medo do escuro, há medo de trovão, há medo de relâmpago, há medo do futuro, há medo da morte, há medo de manifestar sentimentos, há medo de casar, há medo de ficar sozinho, há medo e tantos medos, né? Há medo de baratas, irmãzinhas, né? Tem medo de barata e tantos outros medos e fobias, né, que tantos têm, né? Essa semana, no quarto que eu estava hospedado, né, eu custei para dormir, porque eu vi uma aranha grandona assim num canto. Eu disse: Meu Jesus, e agora? E quando eu fui matá-la, ela já tinha sumido. Eu disse: Para onde é que foi, e agora? E aí confesso que dormi meio que, né, pensando na aranha, né? Então é um problema sério, né? Por aí vai, né? E eu pergunto: você tem algum medo? Pergunta para o seu irmão: você tem algum medo? Qual é o seu medo? Não precisa responder. Qual é o seu medo? O medo é um dos grandes inimigos que nós temos. Eu cito aqui 2 exemplos. O primeiro dele é Samuel Johnson, um lexicógrafo, um autor de dicionários. Ele não passava por um poste sem tocá-lo. E não era apenas superstição,
ele tinha medo que se ele não tocasse no poste, ia acontecer alguma coisa de ruim com ele. Então ele passava, a cada poste que ele passava, ele tinha que tocar naquele poste. Também um professor famoso chamado Leonard, de uma famosa universidade dos Estados Unidos, durante 35 anos ele não se afastou mais do que 5 quarteirões da sua casa, porque ele tinha medo de se afastar da sua casa, de sair de casa. Era uma grande dificuldade. João estava preso em Patmos, uma ilha que media 16 quilômetros de extensão por 8 quilômetros de largura. Mede, porque ainda existe, né? Não media, mede. Essa é a extensão da ilha de Patmos, né? E lá estava, naquela pequena ilha rochosa do Mar Egeu, preso por causa do Evangelho. João lutava contra o medo e a solidão, sozinho naquele pedaço de rocha no meio do nada. E ele lutava contra a sua solidão quando ele foi surpreendido com a visão do Cristo glorificado. João caiu como morto, e o Senhor o levanta e lhe diz: não temas, não tenha medo. Nossos temores se dissipam quando reconhecemos a glória da presença de Cristo. João teve uma visão que dissipou todo e qualquer resquício de medo do seu coração. Ele teve uma visão de todo o futuro, e ele pôde tranquilizar o seu coração, porque, como eu disse, o Apocalipse disse ainda semana passada que não é para pôr medo, é para trazer esperança para aqueles que estão vivendo momentos difíceis. E a igreja hoje, nesses dias, está vivendo momentos difíceis, irmãos. Ser crente nos dias de hoje, e cada vez mais daqui para frente, vai ficar cada vez pior. Não é fácil, porque há tanta coisa nos pressionando e tentando tirar-nos do foco, que é muito difícil mesmo. Precisamos focar naquilo que Deus já tem revelado para nós. Então o Apocalipse não é uma visão para amedrontar, e sim uma visão que liberta do medo. Essa é a verdade. O que João viu? Ele teve uma visão que o libertou dos seus medos, e compartilha conosco a visão que também nos liberta do medo. E é isso que rapidamente quero ver com você aqui, né? Qual é a visão que nos liberta do medo? Essa visão que liberta do medo, ela tem 3 aspectos. O primeiro aspecto é a visão do Cristo glorificado. João tem a visão do Cristo glorificado. Repita comigo: preciso ter uma visão do Cristo glorificado. Vamos dizer mais forte para você guardar no coração? Preciso ter uma visão do Cristo glorificado. Ter uma visão clara do Cristo a quem servimos faz toda a diferença em nossa postura de vida cristã. O nosso Cristo tem todo o poder. Agora não é mais o humilde servo do Senhor, e sim o poderoso Senhor a quem João vê. Não é o servo de Jeová que veio para sofrer e morrer na cruz. Agora o Cristo glorificado é o Cristo que tem todo o poder. Ele sempre teve, mas agora glorificado, ele já cumpriu a sua obra e está pronto a executar, os seus juízos também. E é interessante que o nosso Cristo tem todo o poder. Veja como João o vê, e é como nós precisamos vê-lo. João o vê vestido com vestes talares. Ele vê Jesus vestido com vestes talares. Versículo 13: quando em seu ministério terreno ele vestia-se de vestes de servo, mas agora João o via vestido como sumo sacerdote, como intercessor. Ao revelar-se como sumo sacerdote, Jesus estava dizendo: João, não tenha medo, eu intercedo por você e pelos seus irmãos na terra. Ver Jesus como sumo sacerdote é vê-lo como nosso intercessor. Por isso ouvimos João ainda escrevendo essa verdade, que ele teve a confirmação no Apocalipse, ele escrevendo esta verdade para nós: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes,
tendes advogado, tendes intercessor junto ao Pai. 1 João capítulo 2, versículo 1. João vê Jesus com vestes talares, ou seja, nós temos diante do Pai, que já esteve aqui, que já viveu aqui, que já experimentou tudo que nós experimentamos hoje, e Ele sabe exatamente o que a gente sente. Por isso Ele pode interceder com propriedade por cada um de nós. João o vê com vestes talares. Jesus, o intercessor, o sumo sacerdote que intercede por nós. João o vê com a cabeça, com os cabelos brancos como a neve. Versículo 14. A brancura de seus cabelos denota pureza e sabedoria, e destaca também a sua eterna divindade, a eterna divindade de Cristo. Ele se manifestou aqui como o ancião de dias que apareceu a Daniel, lá em Daniel capítulo 7, verso 9. A mesma figura que João vê aqui, cabelos brancos, é a figura que se manifesta a Daniel, um livro considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Ou seja, ver Jesus como ancião de dias é vê-lo como aquele que tem toda a sabedoria que pode instruir. Ver pureza e sabedoria em pessoa afasta a ignorância. Ao vê-lo como um cabeça e cabelos brancos como a neve, João está vendo aquele que é puro e que tem toda a sabedoria. E quando nós encontramos e temos a visão do Cristo, que é puro e que é a fonte da sabedoria, não há ignorância que resista, irmão. Por isso a visão que a gente precisa ter do Cristo é a visão que dissipa a ignorância, que dissipa aquilo que nos rouba o entendimento. Ele traz clareza para nós, ou seja, a sua divindade revelada como este ancião de dias nos mostra um Cristo que é fonte de sabedoria e de pureza, e que traz para nós também toda a revelação necessária, não só para a nossa vida, como da história também. João vê Jesus com os olhos como chama de fogo, versículo 14. Se antes de ser glorificado, o olhar de Jesus fez o grandalhão Pedro derreter e desmontar, chorar, imagine agora esse olhar chamejante e penetrante. Nada pode se esconder do olhar de Cristo, a quem nós servimos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus está dizendo aqui para João: eu posso ver todas as coisas, eu posso penetrar as profundezas mais escuras. Mas o que eu quero dizer para você é que Ele não olha as profundezas. Ele não sabe tudo que você, Ele sabe tudo que você faz, Ele vê tudo que você faz, mas Ele não o faz com um olhar de juízo. Ele o faz com um olhar daquele que conhece, né? E Ele sabe como agir na nossa vida de uma forma a nos ajudar. Esse olhar profundo é aquele olhar que olha lá no mais profundo do nosso ser, para desvendar a origem do problema e solucioná-lo. Só Ele pode descobrir as causas de nossos medos. Nada escapa desse olhar. Ou seja, Ele consegue enxergar nas profundezas a origem do problema. Quando João vê com olhos como chama de fogo, ele está dizendo: eu conheço a origem do problema, eu consigo enxergar lá no mais profundo. Muitas vezes conversamos com pessoas que não sabem o porquê estarem passando por certas situações, ou por terem certos tipos de atitudes e de medos na sua vida. Não conseguem explicar. Eu não sei se eu nasci com isso, eu não sei se eu desenvolvi isso. Hoje pela manhã na escola dominical nós aprendemos um pouquinho aqui, né, sobre traumas, uma escola muito boa por sinal, e você que não veio perdeu, você que veio pôde aprender um pouquinho. Mas é tão importante nós termos a consciência de que nem nós mesmos sabemos porque certas coisas se desenvolvem como se desenvolvem na nossa vida. Nós não temos explicação. Você não consegue explicar. Se alguém te pedir explicação, por que você age assim? Nem você sabe responder.
Mas quando João vê Jesus com os olhos como chamas de fogo, ele está dizendo assim: eu vejo e eu sei onde é que está, eu enxergo a origem do problema lá nas suas profundezas, porque com seu olhar profundo ele consegue enxergar as profundezas, nada escapa desse olhar. Ele sabe, meu irmão, tudo que você faz, mas não é para te amedrontar. Ele sabe também as causas dos seus medos, dos seus traumas, das suas decepções, das suas angústias, porque ele vê e ele conhece profundamente tudo isso. Ele está dizendo isso para João. João o vê com os pés como bronze polido. João vê Jesus dessa forma. Verso 15, Jesus estava dizendo para João: onde quer que os seus pés pisassem, toda escória seria consumida. Onde os seus pés tocam, a santidade santifica. Jesus está nos dizendo que Ele pode resolver o problema do pecado e nos santificar. Se você tem dificuldade de vencer o pecado, peça ao Senhor que Ele te ajuda, porque Ele pode fazer isso. Só os seus pés reluzentes manifestam a sua santidade plena. Onde Ele pisa, a santidade. Que Ele possa na sua vida produzir isso. Sozinho, muitas vezes, nós não conseguimos. Você não consegue se libertar de certas coisas que te afastam de Deus, mas o Senhor pode te ajudar a fazê-lo. Ele é o Cristo glorificado, que se você entender isso, o poder dele na sua vida é capaz de te ajudar a vencer as tuas limitações que te impedem de uma vida mais santa diante de Deus. João o vê como aquele que tem os pés como bronze polido, que é pura santidade. Verso 15, João também não só vê, mas ele ouve Jesus com uma voz como de muitas águas. Jesus estava revelando a João também que a sua voz é irresistível. A morte não resiste à sua voz, a natureza não resiste à sua voz, os demônios não resistem à sua voz. Diante da sua voz todos se dobram. Jesus estava dizendo que basta ele falar e pronto, os temores já são dissipados. O salmista no Salmo 29 teve uma revelação da voz do Senhor e escreve uma poesia sobre a voz do Senhor que é poderosa, a voz do Senhor que quebra os cedros do Líbano, a voz do Senhor que é irresistível. Ele escreve sobre isso, e João vê Jesus e ouve a sua voz como voz de muitas águas. Jesus está dizendo: basta uma palavra e pronto, tudo está resolvido. A sua voz é poderosa para fazê-lo. Ele vê, João vê Jesus com o rosto brilhando como o sol em plena força. Versículo 16. Você tem medo da escuridão? A glória de Cristo dissipa todas as trevas. Jesus estava dizendo a João: eu afasto a escuridão. Por isso ele afirmou: quem me segue não andará em trevas, porque ele afasta toda a escuridão. Qualquer escuridão que estiver na sua vida, a visão do Cristo glorificado, brilhando como o sol em plena força, é capaz de dissipar toda e qualquer escuridão da sua vida. Muitas vezes a escuridão quer tomar conta da nossa vida, mas o Cristo glorificado é capaz de brilhar intensamente. Se houver nuvens negras pairando sobre a sua vida, clame pelo sol da justiça, e ele brilhará intensamente no seu viver e dissipará as trevas, tenho certeza disso. Quando você clama por ele, ele tem poder de dissipar as trevas da sua vida, querido irmão. Quando você ver, ouvir as trevas se aproximando, clame por ele, ele pode dissipá-las, tenha certeza disso. Ter uma visão do Cristo glorificado é ter a visão do nosso intercessor, é ter a visão do nosso sábio instrutor, é ter a visão daquele que tudo vê, é ter a visão do nosso purificador, é ter a visão daquele que tem uma voz irresistível, é ter uma visão daquele que traz luz na escuridão, queridos. E João teve a visão
do Cristo glorificado, que podia com certeza trazer a ele, né, a esperança e certeza de que há um que tem todo o poder e pode trazer as coisas, né, a sua perfeita ordem e harmonia na vida de quem quer que seja. Precisamos ter essa visão que João teve do Cristo glorificado. Você tem um Jesus, você serve um Jesus que tem poder de verdade, querido irmão. O Cristo que servimos é o Cristo Todo-Poderoso. Diga para o seu irmão, nunca esqueça que o Cristo que servimos é o Cristo glorificado. Quando você precisar ter uma imagem dele, abra Apocalipse capítulo 1, versos 9 a 20, tem a imagem que João teve, e você terá a imagem do Cristo glorificado, que tem todo o poder na sua vida. Ele pode interceder por você, ele pode te instruir perfeitamente com sabedoria, ele pode ver a origem do problema na sua vida e esclarecer você quanto a isso, ele pode te purificar, a sua voz é poderosa para abrir as portas à sua frente, e ele pode trazer luz à sua escuridão. Contemple o Cristo glorificado, e as trevas irão embora, pode ter certeza disso. Mas há um segundo aspecto da visão do Cristo glorificado, há um segundo aspecto da visão que dissipa o medo, que João vê, que precisamos também entender. O segundo aspecto é a visão da posição de Cristo em nós. Versos 12, 13, 16 e 20, João vê Jesus em meio aos candeeiros, aos candelabros, e com 7 estrelas na sua mão. Aqui Jesus está revelando a sua posição em relação à igreja, e isso também transmite segurança. Jesus revela para João que ele caminha no meio dos 7 castiçais. O que são os 7 castiçais que está escrito aí no texto? Olha aqui para mim, você está aqui comigo? Amém? Sua Bíblia está aberta? Quando o pregador estiver pregando, sempre mantenha a sua Bíblia aberta, que é muito importante você estar acompanhando o texto bíblico, tá bom? Sempre mantenha a sua Bíblia aberta. Se o pregador falar algo que não está no texto, você tem aí a Bíblia para falar com você. Então preste atenção. Segundo texto que você tem na sua mão, os 7 castiçais são o quê? É o quê? Eu quero ouvir você falando mais alto um pouquinho. O quê? E onde Jesus caminha? Diz o texto na minha versão, versículo 13, a primeira fase. E no meio dos candeeiros. Onde ele caminha? Onde ele está? Qual é o lugar de Jesus? Qual é o lugar de Jesus? É no centro. No centro, o lugar dele é o centro. Isso transmite segurança. Jesus revela a João que ele caminha no meio dos 7 candeeiros. Isso significa que Jesus é o centro da igreja. Se somos parte da igreja, ele caminha conosco, ele anda conosco. A igreja não é um ente solitário e sem cabeça, não. Ela tem quem o conduz, ela tem quem cuida dela e quem pagou o preço por ela. Cristo não a deixou sem o seu amparo. Ah, pastor, o que será da igreja dos nossos dias? Será o que Cristo projetou para ser. Ele continua sendo cabeça, ele continua sendo centro, e ele continua no meio da sua igreja. Essa é a posição dele. Mas João, olha bem, vê algo mais. Ele vê as 7 estrelas nas mãos do Cristo glorificado. O que são as 7 estrelas? O que são as 7 estrelas? Está revelado aí. São os pastores dessas igrejas. Não é anjo de asa e sem asa, não. São os pastores dessas igrejas. Jesus está revelando que ele tem os mensageiros e ministros em suas mãos. Ele tem poder para guardar, para proteger, para fortalecer, mas também tem o poder para remover e para tirar.
Ele diz: eu tiro, eu removo, porque está na mão dele. Ele tem poder para fazer isso, e ele pode fazê-lo. Ele está dizendo que ele é o centro. Se você faz parte da igreja de Jesus, ele deve ser o centro da sua vida também, porque você é a igreja de Jesus. Se você não faz parte da igreja, precisa fazê-lo, porque Cristo precisa ser o centro da sua vida. Ele precisa estar no centro da sua vida. Ele precisa estar na sua vida presente. Em nenhum momento da história Jesus perdeu o controle da sua igreja. Até mesmo quando a igreja se desviou, a igreja, a organização, tornou-se, na verdade, uma entidade política, onde muitos dos seus líderes compravam seus cargos e funções por altas somas de dinheiro. Mas Cristo sabe quem faz parte da sua verdadeira igreja, organismo vivo. Ele a conhece, porque ele caminha em meio dela, ou no meio dela. Ele é o centro dela. João era o último dos apóstolos. Provavelmente ele estava preocupado com o futuro da igreja e sobre quem o substituiria. E agora, Senhor, a geração dos apóstolos está terminando. O que será do teu povo? O que será da tua igreja? Jesus o tranquiliza, revelando a posição dele quanto à igreja, isto é, a sua posição na igreja. A posição da igreja em sua igreja faz toda a diferença. E preste atenção, vou dizer mais uma vez: se ele é o centro, não há o que temer. Se ele tem os obreiros na sua mão, não há o que temer. Isso diz respeito a nós individualmente também. Se ele for o centro da nossa vida, se estivermos em suas mãos, não há o que temer. Eu vou repetir: se ele for o centro da nossa vida, se a nossa vida estiver nas suas mãos, não há o que temer. E isso, meu querido irmão e irmã, não é cerceamento da sua liberdade. Isto é segurança. Estar nas mãos de Jesus é estar limitado. Estar nas mãos dele é estar seguro. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós enxergamos a proteção de Deus como limitação para nós. Quero lembrar para você da história de Jó. Quando Satanás vai, na verdade, dizer para Deus, criticar a postura de Jó, ele vai dizer: é claro que ele te serve, porque tu o cercaste com uma sebe. Ou seja, Satanás está dizendo: você pôs uma cerca de proteção ao redor dele. Como é que ele não vai te servir? Porque você está o protegendo. E aí, na verdade, Deus permite que ele toque em Jó. Mas uma coisa interessante: Jó, na sua ignorância de ser humano, como todos nós temos nossa limitação, nós não conseguimos enxergar. Para Jó, a cerca de proteção era limitadora, porque ele não conseguia enxergar além da cerca. Quando você está atrás do muro, você não consegue enxergar o que está do outro lado do muro. E de repente, você começa a achar que o muro está limitando a sua visão, limitando a sua liberdade de ir e vir. Eu não posso fazer isso, porque Deus disse que não pode. Lembra da mulher e do homem? Que a mulher lá no jardim tentou fazer a proteção de Deus se transformar em algo ruim. Ele disse que não é nem para tocar. Deus não falou que não era para tocar. Deus disse que não era para comer, não falou que não era para tocar. Mas ela quis mostrar que havia um rigor excessivo, quando Deus está limitando. Deus me limita, Ele não deixa eu fazer isso. Eu não sei se você já fez isso, mas tem gente que faz: eu não gosto de ser crente, porque senão eu não posso ser crente, porque senão eu fico limitado. Eu quero dizer para você que essa limitação que você enxerga como limitação, na verdade, é a proteção de Deus na sua vida. O muro que você acha que te limita
é o muro que Deus usa para te proteger. Por isso, nas mãos dele, você pode estar protegido. Tem gente que pode achar que está limitado por estar nas mãos dele. Nas mãos dele você está protegido. Por isso ele está dizendo para João: eu tenho os mensageiros na minha mão, eu estou no centro, eu caminho entre a minha igreja, no meio da minha igreja, eu sou o centro dela. Por isso, querido irmão, querida irmã, eu digo para você, mais uma vez, individualmente, se você tiver a Cristo como centro da sua vida, ou no centro do seu viver, e você estiver nas mãos dele, não há o que temer, você está seguro. Se ele estiver no centro, e se você estiver nas mãos dele, você está seguro. Diga para o seu irmão: se ele estiver no centro, e se você estiver nas mãos dele, você está seguro. Isso é segurança, querido irmão. Terceiro aspecto da visão joanina, da visão de João, é a visão da obra eterna de Cristo. Ele tem essa visão. Terceiro aspecto da visão de João é da obra eterna de Cristo, versos 17 e 18. A obra de Cristo é a nossa maior segurança. O Senhor estava dizendo a João e a todos nós o que ele fez. O que significa isso, ao ele dizer o que ele fez? Não há o que temer quando entendemos aquilo que Jesus fez. Não há o que temer quando entendemos aquilo que Jesus fez. Ele vai dizer para João o seguinte: não tenha medo de viver. Por quê? Porque eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu estava no começo e estarei lá no fim também. Fique tranquilo, não tenha medo de viver. Viva, porque eu sou o começo e eu sou o fim. Eu estava no começo da sua história e vou estar no fim da sua história também. Eu estava no começo de tudo e estarei no fim de tudo também. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Não tenha medo de morrer. Por quê? Porque eu fui morto, mas estou vivo. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo: eu sou a prova de que eu posso fazer aquilo que eu prometo fazer. Se eu digo que posso te ressuscitar, eu fui morto, mas eu estou vivo. Então eu tenho o poder para fazer o que eu estou dizendo que vou fazer. Então não precisa ter medo da morte. Se você tem medo da morte, não precisa ter medo da morte. Por quê? Porque ele é aquele que foi morto, mas ele está vivo. Ele está dizendo: eu sou a garantia contra a morte. Não tenha medo da eternidade. Por quê? Porque eu tenho as chaves do inferno e da morte e vivo para todos sempre. Aleluia. Eu tenho as chaves do inferno e da morte e vivo para todos sempre. Então não tenha medo da eternidade. Por quê? Porque eu tenho as chaves do inferno, eu tenho a chave da morte, sou eu que controlo. Então não fique com medo. Se você for meu, você está seguro, não precisa ter medo. Aliás, esse é o texto que mostra que o diabo não tem nem a chave da casa dele, né? Porque quem tem a chave do inferno é o Senhor Jesus. Ele tem a chave do inferno, ele tem a chave da morte, e ele diz: eu vivo para todos sempre. Amém? Ele está vivo e garante o nosso futuro e a nossa eternidade. Não há o que temer. A visão da obra eterna de Cristo: eu fui morto, mas eu estou vivo. Eu morri, mas ressuscitei. Você está tratando e lidando com Cristo que é vivo, que tem poder sobre a morte e sobre o inferno, e é aquele que pode garantir o nosso futuro, querido irmão. Não há o que temer. Amém? Quero concluir essa palavra dessa noite dizendo para você, meu querido irmão, meu amigo que me ouve nessa hora, que me escuta: o Apocalipse não é uma visão para nos amedrontar, e sim para nos libertar dos nossos medos. E nós precisamos pegar carona na visão de João e enxergarmos o que ele enxergou e nos libertarmos de todos os medos que nos afastam de Deus. Pois Deus é amor e o perfeito amor lança fora o medo. Não há medo do perfeito amor. E Deus na sua vida tem que fazer com que o medo vá embora. Pode ter certeza que se Ele for o centro, acontecerá. Precisamos
ter uma visão clara do Cristo glorificado. Contemple Ele como seu intercessor. Você tem alguém que intercede por você diante do Pai. Que coisa maravilhosa saber que quando você conversa com o Pai, olha aqui para mim, quando você conversa com o Pai, há um intercessor que está intercedendo por você. Ele está dizendo: Pai, olha o pedido desse meu filho, desse teu filho, desse que por quem eu morri, olha agora o que ele está falando, cuida dele. Ele intercede por você. Nós temos que enxergar o Cristo glorificado, que nos liberta dos nossos medos. Então, contemple Ele como teu intercessor, contemple Ele como teu sábio instrutor, aquele que te instrui. Contemple Ele como aquele que enxerga a origem do teu problema. Ele sabe qual é a origem. Contempla Cristo como aquele que te purifica, que nos purifica do pecado. Contemple Ele como aquele que tem uma voz irresistível. Ele fala e as coisas acontecem. Contempla a Cristo como aquele que com seu brilho dissipa a escuridão da nossa vida. Tenhamos uma visão clara do Cristo glorificado. Tenhamos uma visão clara da posição de Cristo em nós. Ele é o centro da sua vida, pois Ele é o centro da igreja. Se você faz parte da igreja dele, Ele é o centro. Ele detém o controle de todas as coisas, da igreja e dos seus obreiros também. É Ele quem detém o controle. Tenha uma visão da posição de Cristo em nós. Tenhamos uma visão clara da obra eterna de Cristo. Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele foi morto, mas está vivo. Ele tem as chaves do inferno e da morte. Contemple aquilo que Ele fez e a obra dele que é eterna, meu querido irmão. Do que você tem medo? Lança sobre Ele os teus temores e descanse na segurança do seu poder. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades. E faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.